Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, veja nesta edição. Calendário do Democracia Ativa chega à metade da programação. Tribunal de Contas de Mato Grosso realiza primeiro pregão com lotes exclusivos para micro e pequenas empresas. E no quadro Conta Aí, você vai saber o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal. Agora, no TCE Notícias. Esses primeiros 5 meses de 2016 foram intensos no Tribunal de Contas. Isso porque a equipe técnica daqui já se deslocou para 4 polos do estado, a fim de levar aos gestores e população informações para assegurar uma administração pública mais eficiente e um controle social mais ativo. Veja. Os vereadores são o público-alvo do programa Democracia Ativa, iniciativa que tem o objetivo de aprimorar e compartilhar conhecimento entre os órgãos de controle externo, fortalecendo assim o intercâmbio entre a administração pública e os cidadãos. É um momento de compartilhamento de conhecimento importante em assuntos relevantes como orçamento público, como lei de transparência e desmistificar um pouco perante os vereadores, os parlamentares do município, essa áurea do tribunal como uma coisa meio inacessível. Ao contrário, nós temos funções iguais, compartilhada, pelo menos uma delas, que é a de fiscalizar o Poder Executivo. Então, os resultados são fantásticos. 4 municípios polos já foram contemplados com o evento em 2016, que somou cerca de 250 vereadores de 72 cidades. O primeiro, realizado no início de março, em Lucas do Rio Verde, contou com 60 parlamentares. No final daquele mês, em Barra do Garças, no sudeste do estado, foram 79 legisladores presentes. No Nortão, em Alta Floresta, 45 vereadores prestigiaram a iniciativa realizada no final de abril. Em maio, em Mirassol do Oeste, 63 fizeram questão de participar do evento. É no Democracia Ativa que a equipe técnica do TCE leva aos parlamentares informações sobre a Lei de Acesso à Informação, o papel dos legisladores no que diz respeito às peças de planejamento e ainda os aspectos ligados à gestão das câmaras municipais e os direitos e deveres dos vereadores. E não para por aí. Representantes do Judiciário e do Ministério Público também abordam, respectivamente, ações que cabem ao Legislativo que visem a aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente, assim como os aspectos gerais da Lei da Improbidade Administrativa. Diante da relevância dos temas abordados, o encontro motiva os participantes a tirar dúvidas e levar os esclarecimentos necessários aos segmentos que eles representam. Como é o caso do vereador por Campinápolis, Romildo Charedaypran, da etnia Chavante, e do vereador por Barra do Garças, João José dos Santos Filho, que tem deficiência visual. A gente adquirindo mais conhecimento, lógico que a gente vai ter condição de estar fazendo projetos e leis que sejam itinerantes os anseios da população, dos moradores de nossa cidade. Esse encontro, ela sim pode servir para mim, esclarecendo de como é o andamento de um representante do Poder Legislativo, de como se deve caminhar durante seu mandato. Outras 5 edições do Democracia Ativa estão previstas até agosto, contemplando assim 100% dos parlamentares municipais que atuam em Mato Grosso. Além dos representantes eleitos pela comunidade, a própria população tem a oportunidade de participar das discussões de assuntos ligados à boa governança e conhecer os instrumentos de fiscalização e controle que cada um detém por meio do programa Consciência Cidadã.
A sociedade quer sim participar, ela legitima nossas ações, ela acredita nesse tribunal que vai ao encontro do cidadão, que é importante que ele vá realmente ao encontro da pessoa que sente e que avalia a política pública na base, que sabe da escola pública, que usa o serviço do posto de saúde. É muito importante constatar que o Tribunal de Contas está sendo cada vez mais um instrumento de cidadania e está se colocando na vanguarda para se tornar um cidadão mais atuante e próximo da realidade e da vida do cidadão. Os 2 eventos já realizados no interior do estado registraram a presença de quase 900 pessoas e há outros 5 confirmados com boa expectativa de público. Aqueles que já participaram da iniciativa saíram satisfeitos e certos que as informações obtidas vão auxiliar no exercício mais efetivo da cidadania. Quando tiver uma audiência pública no município que participa, referente a qualquer um segmento, tanto do executivo como do legislativo, que participa mais da Câmara, para o povo poder se empoderar dessa participação. A pessoa bem informada, ela sabe defender os desafios, né, que nós temos no nosso município, no nosso estado e no nosso país. A iniciativa do Tribunal de Contas pode contribuir bastante para colocar o cidadão mais perto, né, todas aquelas atividades que envolvem o dinheiro que pertence a essas próprias pessoas, a nós, né, como cidadãos. E amanhã você confere como foram as edições do ciclo de capacitação Gestão Eficaz realizadas até agora pelo TCE. Não perca! Nunca se falou tanto nos últimos anos em LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Em vigor desde 2000, essa lei tenta impor o controle sobre os gastos públicos e obriga que as finanças sejam apresentadas detalhadamente ao Tribunal de Contas. Mais detalhes você confere agora no quadro Conta Aí. Conta aí! Conta aí! O que é a Lei de Responsabilidade Fiscal? A Lei de Responsabilidade Fiscal é uma norma nacional que se aplica aos estados, à União, aos municípios, especializada em finanças públicas. E ela é uma diretriz de como é que deve se portar os gestores para ter uma gestão que busque o equilíbrio fiscal. É muito importante para o estado, para o município, para a própria União, é uma indicação para os gestores para eles entenderem que eles não podem gastar mais do que arrecadam, eles têm que ter responsabilidade. Então ela orienta o orçamento, ela orienta como é que devem ser as despesas e a dívida pública, como é que ela tem que se comportar. Conta mais, vai! O Tribunal de Contas ele tem uma função muito importante na Lei de Responsabilidade Fiscal, seja de até alertar os órgãos quando alguns limites estão perto de serem atingidos, a gente chama de limite prudencial. Inclusive, ele pode aplicar também punições que são previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Quer saber mais? Acesse www.tce.mt.gov.br e conta com a gente. O Tribunal de Contas de Mato Grosso realizou um pregão presencial que contemplou micro e pequenas empresas. Confira. O pregão presencial número 5 de 2016 foi aberto pelo TCE a fim de registrar preços para eventual e futura aquisição de material de expediente e de contratação de empresas para fornecimento de material gráficos. 5 lotes estavam previstos no certame, somando aproximadamente 30 itens. Ao todo, 15 empresas participaram, sendo 14 de micro e pequeno porte e uma convencional. São 3 exclusivos para microempresas e 2 lotes convencionais, onde as micro também podem participar. Como as aquisições previstas em 3 lotes não ultrapassavam o valor de R$80 mil, o TCE defendeu para esses casos a efetivação da Lei Complementar 123 de 2006, conhecida como Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, que assegura a este setor a participação preferencial em licitações realizadas por órgãos públicos. Todas as aquisições que têm um valor de até R$80 mil, hoje, por lei, elas são exclusivas de microempresa, né? Então, nós tínhamos hoje, no termo de referência, os itens que davam aproximadamente R$800 mil de valor estimado. A gente fracionou em lotes, né? Dividiu em lotes e criando lotes de até 80 mil exclusivos para a microempresa e de outros 2 serviços que ficaram com valores superiores. Após horas de debate e negociação, 5 empresas consagraram-se vencedoras, pois apresentaram a menor proposta, situação vista como a mais vantajosa pelo TCE. Se o tribunal cobra que a lei do Estatuto da Micro
e pequena empresa seja executada na sua inteireza, ou seja, todas as compras até R$80 mil têm que se dar preferência à micro e pequena empresa regional, então o tribunal precisa fazer assim. E nós começamos a fazer assim e seremos agora, de forma inexorável, sempre seremos cumpridores desse dever. A adoção de pregão é uma novidade no TCE de Mato Grosso e a iniciativa em atender à lei que favorece as micro e pequenas empresas dá um exemplo aos demais órgãos públicos, já que a medida fomenta e favorece o mercado local. E isso é muito bom, faz com que empresas menores que estão crescendo, que estão tentando, né, se adequar ao mercado, a terem um espaço também, né, então isso aí é muito favorável, né, nesse segmento. A lei do Estatuto da Micro e Pequena Empresa em relação às compras governamentais, ela tem uma possibilidade fantástica de desenvolvimento econômico, social, sustentável. Ela gera emprego, ela gera renda na cidade, nos municípios, então é um instrumento poderoso de política pública no sentido de melhorar a qualidade da economia local. Esse TCE Notícias fica por aqui. Mais informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso, você já sabe, basta acessar o nosso portal no endereço www.tce.mt.gov.br. Um bom feriado e até mais. TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.